Voltamos ao Jogo do Poder, hoje recebendo os cientistas políticos Geraldo Tadeu e Ricardo Ismael. Fundo partidário, agora é o Fundo para a Democracia. Na verdade, acabou-se com o financiamento privado e agora o Congresso busca o financiamento público, 0,5% da receita líquida, que daria 3 bilhões e 600 milhões, ou seja, uma quantia expressiva. Você acha que esse fundo, digamos, é absolutamente correto e necessário nesse momento da vida nacional, quando o país está imerso numa discussão sobre déficit público, estourou o déficit de 139 milhões, vamos colocar mais 20 milhões na proposta para se arrumar, para se dar um jeito até o final do ano, ou seja, o Brasil está mergulhado numa questão de déficit primário horrível e se pensa em gastar 3,6 bilhões. Por outro lado, há quem argumente que esse é o preço da democracia, já que você não pode ter financiamento privado e você tem que ter instituições com dinamismo, participando da vida partidária, a única maneira é você ter a participação do dinheiro público nesse financiamento. Geraldo, e você? Qual é a sua opinião? Olha, Ricardo, em janeiro de 2016 eu publiquei um artigo no jornal O Globo chamado A Volta por Baixo. E era exatamente isso. Eu dizia, os partidos não vão se conformar, os políticos não vão se conformar com o fim do financiamento empresarial e vão turbinar o fundo partidário para que ele se transforme e vão passar essa conta para a viúva, como se diz. Então, no momento... Porque, na verdade, o fundo partidário não vai ser extinto. Ele tem 800 milhões pois de fundo partidário, mas exatamente, esse fundo eleitoral de 3,6 bilhões já são quase 5 bilhões. Eu dizia isso. Você vê como é que eu sou ingênuo, né? Eu achei que eles iam só turbinar o fundo outro fundo. Eles criaram um outro fundo. Então, tem o fundo partidário, que é utilizado para despesas de campanha, e esse novo fundo. Então, é inclusive uma maneira de manter nas mãos das oligarquias partidárias o controle desses recursos. Porque se você faz um sistema de contribuição voluntária de pessoas físicas, vai dar muito trabalho, é um sistema transparente, as pessoas vão contribuir, vão declarar no imposto de renda, você não tem controle sobre aquele dinheiro. Então, além da preguiça, entre aspas, né, tem o interesse de você colocar a mão naquele dinheiro. E a gente sabe que os partidos no Brasil Isso deve ser aprovado, hein? Com certeza vai ser aprovado, acho que é unanimidade, né? Todo mundo, dinheiro da viúva, todo mundo quer. Não há discussão sobre isso. Não, então, e muitos partidos são verdadeiros cartórios, nós sabemos disso. O dinheiro vai entrar automaticamente na conta desses partidos. Então, obviamente, eles vão preferir esse modelo. Agora, eu já dizia nesse artigo, será que a sociedade brasileira está disposta a pagar 3,6 bilhões de reais para fazer campanha? Quanto não vai ser esse fundo na próxima eleição, corrigido pela inflação? Ricardo Ismael, o fundo eleitoral é uma boa saída para esse impasse sobre o financiamento de campanha com o fim do financiamento empresarial? Eu acho que, veja, existe de fato um argumento que é razoável de que na medida que você teve a proibição do financiamento empresarial e, portanto, agora você depende do financiamento de pessoa física ou de recurso do próprio candidato, né? E aí poderia haver uma distorção, os candidatos ricos iriam ter muito mais chance, né? Se você agora depende apenas... O caso do Dória, né? O Dória tirou dinheiro do bolso dele para fazer uma campanha milionária. O financiamento de pessoa física, para quem está nos ouvindo, vai dizer, não, mas professor, mas isso seria o razoável, né? Na medida que a democracia é forte, e que os correligionários, os apoiadores daquele candidato façam festa, façam bingo, se mobilizem para financiar seu candidato. Isso, inclusive, acontecia nos anos 80, com aqueles que defendiam, por exemplo, os partidos de oposição ao regime militar. Então, eu acho que esse caminho deve ser explorado. Agora, inevitavelmente, seja o PT, seja o PSDB, seja o PMDB, seja todos os partidos querem recursos para tentar financiar suas campanhas em 2018. Campanhas proporcionais e as campanhas majoritárias. Então, vão ampliar o fundo partidário, vão criar esse fundo adicional para financiamento de 2018. Portanto, eu já vou para um outro ponto que é importante aqui. Eu acho que é fundamental que a justiça eleitoral seja fortalecida em 2018. Ou seja, que a gente tenha aí sim recursos adicionais para a justiça eleitoral para coibir caixadores, porque pode acontecer de ter esse recurso adicional para os partidos e continuar tendo caixa 2, o que desequilibra o resultado da eleição, deixa isso bem claro. Porque muita gente procura minimizar a caixa 2, mas desequilibra o resultado da eleição. Outra questão que deveria ser colocada, deveria estabelecer um teto para que o cara com recursos próprios pudesse financiar a sua própria campanha, porque isso também desequilibra o jogo.
Então não pode, um milionário é candidato a governador, é candidato a presidente, é candidato a Então, deputado federal. Com o fundo, mas com esse fundo não vai ter essa limitação? Um teto em reais. Com esse fundo não vai ter limitação? Na França, cada deputado tem um teto de gasto. Tem que estabelecer teto de gasto para deputado federal e deputado estadual no Brasil também. Em euro, não é um percentual. Então, esse aspecto devia ser introduzido agora, porque, senão você desequilibra o jogo. Além desse fundo partidário que vai ser utilizado pelas compardas para beneficiar os atuais mandatários, porque é isso que se trata, quer dizer, quando entrar esse dinheiro no caixa, o senhor que é deputado federal já vai pedir mais para ele. É a distribuição desse dinheiro entre os candidatos. Não está muito claro isso, porque entre os partidos. Qual é o critério de distribuição desse valor? Não está claro, mas vai ser a cúpula partidária, vai ser a diretiva executiva dos partidos. Na votação que os partidos tiveram na eleição anterior? Esse vai ser o critério? Eu acho que vai ser o critério da proporcionalidade da representação no Congresso. Pior é a Câmara, representação. Né? A Câmara, né? Que aí você pode jogar com o número de deputados que saem de um partido para o outro para aumentar o seu fundo eleitoral. Mas veja, eu não tenho ilusão de que o tempo de televisão e a distribuição do fundo partidário vai ser de acordo com a representação na Câmara. Porque isso aí não há como inventar outra regra agora. E aí o PT é a favor, porque tem uma bancada grande, o PMDB é a favor, o PSDB é a favor, enfim, os principais partidos vão defender isso. Mas, como eu disse, eu acho que era importante estabelecer um teto de gasto para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Porque isso evita que o sujeito com os próprios recursos ou amigos que é evidente... Porque, veja, o dono da empresa, a empresa não pode mais financiar, mas o dono da empresa pode colocar um cheque na campanha do cara. Sim. Então, a gente tem que tentar olhar isso. E a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, desculpe, tem que ter mecanismos mais fortes, inclusive fazendo parceria com a Receita Federal para acompanhar essa questão da movimentação financeira durante a campanha eleitoral. Porque senão você tem um quadro aí que pode se repetir o Caixa 2, que depois da campanha tem Caixa 2, a gente leva-se 4, 5, 6 anos para poder julgar isso, o cara exerceu já o mandato. Ô, Ricardo, são os tais que não querem ser honestos, como disse o Barroso, né? Aquelas pessoas que não querem ser honestas. Tem uns que querem se livrar da acusação. Exatamente, e outros que não querem ser, que insistem continuar, no Caixa insistem 2, em não ser insistem Aí, nas como propinas. for um privilegiado, mesmo que seja investigado e denunciado Caixa 2, quanto tempo se leva, como for privilegiado, para ele ser julgado no Supremo Federal? Praticamente ele exerce o mandato inteiro e o crime não é Geraldo, ainda você julgado. fez uma crítica rapidamente ao fundo. Você não acha que o fundo razoável, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito financiamento de pessoa física, muito bem, mas tem também aqueles comitês que, na verdade, é financiamento de pessoa privada, de empresas, são super PACs. Super PACs que recebem doações de empresas e fazem uma triangulação para o candidato. No fundo, são, na verdade, uma instituição para triangular, não é direto para o candidato, mas você monta um super PAC, monta esse comitê que recebe dinheiro empresarial e esse comitê, esse super PAC, financia as campanhas, ou seja, é um mero instrumento de triangulação do dinheiro empresarial. Então, quer dizer, se nós não podemos ter mais o financiamento empresarial, não é muito justo que se tenha o financiamento público, até para acabar com a história de Caixa 2? O financiamento empresarial está se mostrando a cada dia como realmente nefasto. Rapidamente. Tinha que ser extinto. No mundo inteiro, os sistemas eles conjugam financiamento público com financiamento privado. Mesmo nos Estados Unidos, você pode optar pelo financiamento público, né? Os democratas quase sempre eles optavam pelo financiamento público. Diziam, não, nós recebemos 80 milhões de dólares, por exemplo, para a campanha e abrimos mão de fazer a coleta dos outros. Então, eu acho que nós vamos ter que atingir um equilíbrio entre o financiamento público para determinados partidos, etc., e um financiamento privado, agora, insistindo, de pessoas físicas, empresas não mais. Muito obrigado. Muito obrigado também, meu querido Ricardo Ismael. Muito obrigado, Geraldo Tadeu. Obrigado a vocês que estiveram. Pois é, o nosso tempo se esgotou. Daria para fazer um outro programa aqui. Não abordamos todos os temas que pensávamos que iríamos abordar, mas fica para uma próxima vez. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.